Então, ele está em tudo. Então, Deus existe, ele está em tudo, mas não é só aqui. Então, ó, vamos falar sobre como que a gente chega a uma conclusão racional de que há um Deus, apesar de não vê-lo. Olha, alguma coisa existe. Esse copo existe, não existe, Roberto? Sim. Ele sempre existiu? Não. Como é que você sabe? Ele pode ser eterno, não pode? Sim. Mas você sabe que se ele ficar aqui por muito tempo, ele vai corroer, vai oxidar e tudo vai se degradar. Ele é matéria. Uhum. Sendo matéria, ele não pode ser eterno. Ele está sujeito às leis da termodinâmica. Principalmente entropia. Ele vai se degradar, vai oxidar e vai ser destruído, vai ser transformado em outra coisa. Então ele não pode ser eterno. Se ele não é eterno, ele foi causado por alguma causa. Uma empresa de copos fez esse copo. A empresa de copos é eterna? Não, é matéria também. Então ela foi o dono da empresa que criou essa empresa. Então a gente sabe que a gente está observando efeitos, esses efeitos não são eternos e esses efeitos foram causados. E esses efeitos estão dentro de uma sequência de causas e efeitos que a gente pode tentar, através de retrocedendo no tempo, determinar qual foi a sequência. Tipo, você nasceu do seu pai e da sua mãe. Você vai lá, descobre que foi seu pai e sua mãe, foram seus avós que geraram. Sim. Bisavós, tataravós, vai indo para trás, para trás, para trás. Como é um material que não é eterno, todas essas causas que causaram esse efeito também não são eternos, você vai ter que ir procurando causas, cada vez indo para trás. Mas o que vai acontecer? Essa sequência, se você não parar nessa sequência, você vai construir uma sequência infinita de causas e efeitos. Como o Pirula outro dia disse que ele acha que tudo que existe foi causado. Então ele crê numa sequência infinita de causas e efeitos. Mas não pode existir uma sequência infinita de causas e efeitos. Porque uma sequência infinita de causas e efeitos, para eu estar observando esse último efeito aqui, teria que ter passado um tempo infinito para que eu pudesse enxergar. Tempos infinitos não existem, por definição e por princípio. É uma aberração de lógica. Então o que eu sei? Essa sequência de causas e efeitos teve que começar com uma primeira causa. Essa primeira causa, ela, portanto, não foi causada. Ela sempre existiu. Ela é atemporal. O universo existe? Sim. Ele é eterno? A gente descobriu hoje que não. Ele é matéria. Ele até está expandindo, enfim, uma hora Como matéria, ele está gastando sua Uhum. energia. Ele está se desestruturando, a entropia está aumentando. Provavelmente ele partiu de um ponto de mínima entropia e máxima energia disponível na forma de trabalho. Ele está gastando e transformando em calor. O universo eterno era a primeira causa não causada do naturalista. Mas a gente descobriu hoje que o universo teve um início. Então alguém causou o universo. Certo? Concordo. Quem causou o universo? Teria que ser como? Atemporal. Porque o tempo começa quando o universo passa a existir. A gente sabe disso hoje. Você só pode contar tempo se os processos que estão rolando no universo estão rolando no universo. Tempo depende de uma contagem do tempo. De um acontecimento, né? Do acontecimento. Então, ele teria que ser atemporal. Ele teria que ser imaterial. Porque se ele fosse material, ele estaria sujeito às mesmas leis da matéria, ele estaria se degradando, ele não poderia ser eterno. Certo? Concordo. Então ele tem que ser atemporal, imaterial. Nenhum efeito pode ser maior que sua causa, concorda? Sim. Você não pode pegar um reagente, transformar em produto e ver que o produto é maior que o reagente. Vai contra as leis da lógica, né? O que eu tenho, o que eu produzo não posso ser maior. Eu tenho 1 milhão de reais e comprei um jato de 50. Alguma coisa errada aí, né? Aí você fala esse exemplo aí, um monte de gente vai pensar, pô, mas tem gente que tem já 50 milhões, né? E não tem renda, mas todo mundo tá desconfiado, não tá? Alguma coisa tá errada, alguma treta tá acontecendo. Então, olha, tem que ser imaterial, atemporal e tem que ter todo o poder para ter criado o universo. E ele tem que ter energia suficiente para que, com essa energia, ele ter feito a matéria do universo. Porque a gente sabe que matéria veio de energia, certo? Sim. Então, olha, um ser atemporal, imaterial,
com energia e com poder? Deus. Deus é a primeira causa não causada, uma conclusão lógica, inevitável de um exercício simples de lógica que a gente fez aqui. Não tem como você fugir. Um ser imaterial, atemporal, todo-poderoso criou o universo. Senão você vai ter que crer em flutuações quânticas. Se você chamar os ateus aqui, eles vão falar assim, não, o professor Marcos está errado. Hoje já nós mostramos que por flutuações quânticas, o nada, fez pipocar o universo. Os filósofos gregos já discutiram essa questão. O nada cria. Não tem como nada criar alguma coisa. O que deu origem aos os naturalistas? O que eles acham que deu origem ao Big Bang? O nada. Não tinha energia, espaço, tempo e matéria. De repente, pum, aquilo lá explode. Explode do quê? O que fez aquilo explodir? Foi o nada? São nada? Então não tem como você escapar hoje. Ou você crê no nada, em flutuações quânticas, que flutuações quânticas fazem coisas aparecer do nada. Tudo bem, pode crer. Eu só acho um absurdo, né? Eu nunca vi o nada, alguma coisa. Já viu aí o seu... Né, apareceu. Seu drink, é isso? O nosso copo? Não tem isso, não é uma explicação científica. Então Deus... Eu digo que é uma obrigatoriedade científica, teológica e filosófica. Você é obrigado a concluir que é um Deus. Não dá para ser ateu. Não dá para ser ateu e dizer que você é racional. Hoje não dá mais. Não dá para dizer, olha, eu sou ateu, por isso eu sou racional. O professor Marcos crê em Deus. Que coisa horrorosa. Eles não fazem isso? Fazem. Cara, é tudo o contrário. Eu creio em Deus, não, eu tenho certeza absoluta que ele existe. Porque a lógica, a ciência, a teologia, a filosofia me indicam que esse ser precisou existir. Se eu estou aqui, Deus existe. Se você está aí, Roberto, Deus existe. Rodrigo, se você está sentado aí, Deus existe. Simples assim. Não tem como você fugir. Deus é uma obrigatoriedade científica, teológica, filosófica e de lógica. Deus ou deuses? Aí a gente estava discutindo isso, né? Se era se são um ou vários. O que a gente percebe? Deuses, todos os épicos que tem por aí, deuses lutam contra deuses, não lutam, porque eles querem se estabelecer como Deus superior. Se fossem vários deuses, esse universo seria um caos, lutas de deuses, né? Batalhas entre deuses. O universo é sereno, calmo, tranquilo. Para o entendimento da nossa mente humana, né? Tá, mas é óbvio, né, Rodrigo? Quem propôs essas lutas de deuses foram os humanos. A gente tem que fazer uma inferência, porque certeza absoluta a gente não tem, né? Ele não se revela aqui, senta aqui, vamos tirar uma foto aqui, tá? Deus, olha, sou eu um só, viu? Mesmo se ele falasse, né? O Dawkins, sabe o que o Dawkins falou, Rodrigo? Falaram assim pra ele, qual que seria... Ele é ateu, se declara ateu. Eu não acredito em ateu, eu acho que ateu não existe, depois eu vou explicar pra vocês. Ele falou assim, perguntaram pro Dawkins, qual seria a evidência conclusiva que te faria crer em Deus? Ele falou assim, nem se a estátua da Virgem Maria adquirisse vida e chegasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Cristo, creia no meu filho? Eu não creria, eu acharia que eu estava... Ia achar que ia estar tendo uma ilusão, um delírio. Corpo psicótico, um então surto. Não é falta de evidência, é insistência mesmo. Eu não quero saber de Deus. Por isso que eu falo que ateu não existe. Tem um livro no Design Inteligente muito legal, chama Undeniable. Douglas X. Undeniable é inegável. E o Douglas X fala, Deus é inegável. E ele constrói a sua tese dizendo assim, todas as crianças no mundo já fizeram várias e várias e várias perguntas para as crianças no mundo se elas acreditavam em Deus. 99,9999999% das crianças dizem sim, eu creio em Deus. Aí ele fala, por quê? Porque criança é um pequeno cientista. Todos nós somos cientistas, profissionais ou amadores, todos nós somos, desde criança, ainda mais quando você é moleque, né? Pior que menina, né? Começa a pôr dedo na tomada, pula da árvore, faz tudo quanto é coisa para tentar ver como é que os processos naturais funcionam. Aí como é que ele chama? Douglas X disse, olha, fizemos pesquisas, tem vários e vários e vários trabalhos e livros publicados ao redor do mundo. Praticamente toda criança crê em Deus. Por quê? Porque ela começa a observar o mundo ao seu redor e ela não pergunta para o seu pai, pai, o que fez esse céu maravilhoso cheio de estrelas? Ela pergunta, pai, quem fez esse céu maravilhoso cheio de estrelas? Porque criança é sincera, não é?
Criança não fica, olha, se eu falar, vou ser cancelado. Chega, você engordou na pandemia, o cara fala, pô, tá gordinho, né? Careca, feio, barrigudo, né? Então, todos nós cremos em Deus. Aí ele diz que quando a gente chega em 16, 17 anos, a gente começa a falar assim, puxa, Deus é mau. Olha, tem o mal do mundo, que é um grande problema teológico, tá? Admito que é. Por que há mal no mundo? Um dia eu vou chegar para Deus e falar, Senhor, por que o senhor, né? Vamos deixar Ele vai te falar Explique assim, isso aqui livre-arbítrio. Né? Ele vai te falar isso. Eu sei, mas o pessoal fala Vocês assim, que quiserem. isso já foi resolvido teologicamente, mas tem discussões e discussões rolando. Significa que não foi, assim, muito bem resolvido, né? Eu vejo várias interpretações, ainda fico com alguma dúvida, né? Eu não entendi ainda muito bem porque que Deus deixa existir mal no mundo. Eu só não vou questioná-lo. Por quê? Porque eu sei que ele é Deus. Ele sabe muito mais do que eu. Eu só não estou entendendo muito bem. Mas aí o pessoal fala assim, puxa, tem mal no mundo. Deus não é bom o suficiente. Para que eu vou crer nesse Deus? Eu vou sair na balada hoje. Mas Deus disse que a gente tem que se guardar para o casamento. Aí você começa a cancelar a Deus, porque Deus vai te impedir de fazer algumas coisas. Aí ele vai contando lá as razões que os ateus usam para cancelar a Deus. Eu tive problemas com os padres. Dawkins foi isso, né? Ele foi abusado pelos padres. Várias coisas. E aí você cancela Deus. Mas eu tenho muitos amigos que se declaram ateus. Amigos. Aí eu começo com... Outro dia eu estava com um russo, Albert Lebedev, grande amigo meu. Albert, você crê em Deus? Não, sou ateu. Ô, Albert, o que é isso? Veja isso. Não, eu sou ateu. Aí uma hora ele chegou assim e falou assim, mas Marcos, se Deus existisse, olha bem, por que ele estaria deixando aquela guerra entre a Ucrânia e a Rússia, matando tanta gente, tudo? Falei, Albert, então você crê em Deus, né? Você só discorda com dos seus métodos, né? Ele, tá vendo? A gente sabe que tem um Deus. A Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, o seu eterno poder e sua divindade seriam vistos claramente. Se seriam vistos claramente, todos nós vemos claramente. A Bíblia também diz, diz o nécio no seu coração, não a Deus. O nécio ali é o tolo, o cara que está tentando dissimular, disfarçar, alguma coisa assim. A conclusão de que há um Deus, ela é inevitável. Será que não é um contexto que a gente foi criado, não? Sei lá, tipo, pegar uma tribo dentro de uma mata que nunca teve contato com o ser humano, que não sabe o que é Deus, não sabe o que é igreja, não sabe o que é Jesus. Sim. Existe uma tribo de ateus? Não sei. Não, nenhuma, Rodrigo. Outro dia saiu um trabalho que disseram que acharam uma tribo de ateus. Fizeram uma propaganda ao redor do mundo. O pessoal foi olhar e falou assim, de fato, eles não são ateus. Eles creem num Deus. Se você vai olhar... Eles acreditam em algo ali. Deus Sol, Deus Lua. Todas as povos, tribos no mundo cultuam um Deus. Pode ser variações desse Deus, mas todos. Por quê? Porque Deus é inevitável. Deus é uma obrigatoriedade, uma conclusão lógica. Você pode estar no meio da floresta, você olha para o seu redor e fala, há um Deus. Só não sei quem é. Aí tudo bem, aí você começa a cultuar deuses diferentes e tudo mais. A Bíblia é a revelação de quem seria esse Deus. Será que não é algo da mente humana que tem necessidade de acreditar em alguma coisa? Essa é a acusação dos ateus. Você crê em Deus, Marcos? Você precisa de um pai que te proteja. Eu tive um pai maravilhoso que me protegia, não preciso de outro, tá? Sei lá, eu falo porque, tipo tô bem servido de pai. Eu fui criado num contexto católico. Minha família, meus pais, meus avós, bisavós, tataravós, né? Sempre igreja, Jesus, crucifixo, demônio. E aquilo tá no meu subconsciente, assim como tá no consciente dos meus filhos. Sim. Mas se você pegar uma família que, sei lá, foi criada em outra religião, candomblé, ele já acredita no caboclo, são outros deuses, né? Outros... Sim, mas o Rodrigo, versões diferentes de Deus, mas todos entendem que há um Deus, um ser sobrenatural, fora dos limites da matéria, do espaço e tempo, que existe, que está ao redor de nós nesse mundo. Todo mundo, não tem uma tribo de ateus. Essa tribo que eu falei que publicaram esse trabalho, o pessoal foi olhar lá e falou assim, peraí, forçaram a barra aqui, eles também criam num Deus.
Não Todos nós. existe, não, obrigado. Não existe. Não existe Ah, se existe uma, tudo bem. uma tribo que não acreditou em ninguém. Tremenda de uma exceção entre milhares e milhares e milhares e milhares de povos na Terra que criam que havia um Deus. Quando você não tem a revelação da palavra de Deus, da Bíblia, você vai começar, pô, quem deve ser? Ah, então eu acho que ele é assim, são vários. Uhum. Ou ele... Mas a Bíblia fala, olha, essa aqui é a revelação. O Deus que vocês estão procurando é esse. Paulo, né, lá entre os gregos, no Areópago, ele falou, ó, ao Deus desconhecido. Eu estou trazendo para vocês o Deus desconhecido. O Deus que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, que se revela através da sua palavra, a Bíblia. Então aí a gente tem, pela palavra de Deus, o conhecimento de quem de fato seria esse Deus que a gente está procurando.